A igreja celebra todos os anos a solenidade da Epifania do Senhor, quando se recorda a adoração dos reis magos ao menino Jesus em Belém. Mas será que os reis magos eram reis ou magos e os seus nomes eram mesmo Melquior, Gaspar e Baltazar? Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e assista até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. O termo magos, que aparece no Evangelho escrito por São Mateus, se refere àqueles que eram denominados sábios na antiguidade. Nesse caso, foram homens sábios que vieram do Oriente, que pode ser uma referência à Arábia, Mesopotâmia ou algum outro território mais a leste da Palestina. E o fato de terem sido guiados por uma estrela sugere que eles eram instruídos em astrologia ou em ciência da navegação e cálculo do tempo por meio das configurações estelares. Você quer saber mais? Então lembre de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Além de uma tribo de Média, os magos, assim chamados, aparecem em sua primeira época como uma casta sacerdotal de Média e da Pérsia. Eles se dedicaram ao estudo da sabedoria. Estrabão diz que eles eram zelosos observadores da justiça e da virtude. E Cícero diz que eles são a classe de sábios e doutores na Pérsia. Foi o escritor e teólogo Orígenes, do século III, quem disse pela primeira vez que foram 3 magos em virtude dos 3 presentes oferecidos ao menino. Antes do século VI, nenhum autor afirmava expressamente que eles eram reis, com exceção de Tertuliano, que sugeriu que eles eram quase reis. Isto se tornou popular por interpretar assim a referência ao Salmo 72, que diz: "Os reis da terra se prostrarão e lhe oferecerão os seus dons", que parece estar implícita no relato de São Mateus. A arte já os apresenta como reis desde o século VIII, enquanto nas pinturas das catacumbas de Santa Priscila, do início do século II, são representados apenas como nobres persas. No entanto, o Novo Testamento não fala sobre o número nem sobre a sua suposta realeza. A partir do século VIII, os reis magos receberam nomes com algumas variações. Os nomes atuais de Gaspar, Melquior e Baltazar lhes foi atribuído no século IX pelo historiador Agnello em sua obra Pontificalis Ecclesiae Ravenatis. Na Idade Média, eles foram até mesmo venerados como santos. A cena dos magos adorando o menino Jesus se tornou o tema favorito na arte dos baixos relevos, miniaturas e vitrais. A Bíblia nos diz que, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram ouro, incenso e mirra. Mas talvez você não saiba que a igreja celebra, na verdade, 3 epifanias. Epifania é uma palavra que, em grego, significa manifestação, no sentido de que Deus se revela e se manifesta. Entretanto, a igreja celebra como epifanias 3 manifestações da vida de Jesus. A epifania diante dos magos do Oriente, que é a manifestação aos pagãos, a epifania do batismo do Senhor, que é a manifestação aos judeus, e a epifania das bodas de Caná, que é a manifestação aos discípulos de Jesus. A festa da Epifania é uma das mais antigas dos cristãos, provavelmente a segunda depois da festa da Páscoa. Ela teve início no Oriente e logo passou a ser comemorada no Ocidente por volta do século IV. Dizem que, no princípio, os cristãos comemoravam as 3 epifanias em uma mesma data. E na Idade Média, a Epifania, pouco a pouco, passou a ser mais conhecida como a Festa dos Reis Magos. Atualmente, a Igreja Católica celebra as 3 epifanias em diferentes datas do calendário litúrgico. No século IV, Santo Eusébio de Cesareia e São Jerônimo, assim como o Santo Epifânio no século VI, disseram que os reis encontraram o menino antes de completar 2 anos de idade. Entretanto, Santo Agostinho, séculos IV e V, em seus sermões sobre a Epifania, afirmou que eles chegaram 13 dias depois do nascimento do Senhor, ou seja, no dia 6 de janeiro no calendário atual. Nada impede que eles tenham chegado 13 dias
depois do menino Jesus ter completado 1 ano, pois o texto bíblico diz que entraram numa casa e não na gruta de Belém, não é mesmo? São Leão Magno e São Máximo do Turim, séculos IV e V, falam de 3 magos, provavelmente não por se apoiar em alguma tradição, mas sim, talvez, pelos 3 presentes que descreve o evangelista. Mas nos primeiros séculos, há representações nas quais aparecem 2, 4, 6 e até 8 magos. Entretanto, o afresco mais antigo da adoração dos magos data do século II e se encontra em um arco da capela grega das catacumbas romanas de Priscila, e ali aparecem 3. Melchior é caracterizado geralmente como um idoso branco com barba em representação da região europeia e oferece ao menino o ouro pela realeza de Cristo. Gaspar representa a área asiática e leva o incenso pela divindade de Jesus, enquanto Baltazar é negro pelos provenientes da África e presenteia o Salvador com mirra, substância que se utilizava para embalsamar cadáveres e simboliza a humanidade do Senhor. Na época em que se começou a representá-los com estas características, não se tinha o conhecimento da América. Além disso, os 3 fazem referência às idades do ser humano: a juventude, Gaspar, a maturidade, o Baltazar, e a velhice, o Melchior. Sobre a estrela de Belém que os reis magos viram, foram construídas várias hipóteses. Inicialmente dizia-se que foi um cometa, mas estudos de astronomia revelam que, ao que tudo indica, deveu-se à conjunção dos planetas Saturno e Júpiter na constelação de Peixes. Nesse sentido, os reis magos possivelmente decidem viajar em busca do Messias, porque na antiga astrologia, Júpiter era considerado como a estrela do príncipe do mundo, a constelação de Peixes como o sinal do final dos tempos, e o planeta Saturno, no Oriente, como a estrela da Palestina. Ou seja, presume-se que os sábios do Oriente entenderam que o Senhor do final dos tempos apareceria naquele ano na Palestina. É provável que os reis magos soubessem algumas profecias messiânicas dos judeus e por isso chegaram a Jerusalém, ao palácio de Herodes, perguntando pelo rei dos judeus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você gostou de aprender mais sobre os sábios que vieram adorar o menino Jesus e as 3 epifanias? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? E compartilhe também esse vídeo com seus amigos, sua família, enfim, nas redes sociais e principalmente lá nos grupos de WhatsApp, porque isso nos ajuda e muito a evangelizar, né? Que Deus te abençoe. Salve Maria!